O que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Ele tinha já falado muita doutrina até o capítulo 11, o capítulo 12 ele começa nas questões mais práticas e ele começa a pedir àqueles irmãos para apresentar a vida, os corpos deles como sacrifício santo e agradável a Deus, que era o culto racional, e que eles deveriam também transformar pela renovação da mente deles para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, com isso não conformando com este século. Depois Paulo começa a falar dos dons distribuídos à igreja, nós pulamos isso aqui, essa parte. Depois no versículo 9 ele entra falando das virtudes que têm que ser recomendadas a cada um de nós. E várias coisas nós já falamos: regozijar na esperança, compartilhar as necessidades, abençoar aqueles que nos perseguem, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E nós paramos neste versículo 16. Algumas coisas vão ser repetidas e eu creio que nós precisamos ir devagar nesse assunto, para a gente tentar reter o máximo. Então ele chega no versículo 16 e ele fala: vocês têm que ser o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de vocês serem orgulhosos, vocês têm que condescender com o que é humilde. Só até aí. Com aquelas pessoas que são humildes. Paulo está querendo que aqueles romanos fossem levados por aquilo, pessoas e coisas que são humildes. Então ele queria que a igreja tivesse uma mente comum, nós já falamos isso. Não é que você tem que concordar com todos os irmãos nas coisas secundárias, mas quanto à verdade você deve concordar. Quanto à verdade da palavra de Deus, Paulo queria que eles tivessem o mesmo sentimento e não fossem orgulhosos. O orgulho impede de eu concordar com o meu irmão, às vezes, em coisas que são verdadeiras. Não estou falando de gostos pessoais, de opiniões pessoais, mas aquilo relacionado à verdade, Paulo queria que eles tivessem uma mentalidade comum e uma unidade. Há vários versículos que falam disso. Um deles está em Filipenses 1:27, não precisa abrir, quando Paulo fala: combatendo no mesmo espírito pela fé do evangelho. Em Filipenses 3:15 ele fala: vocês têm que ter o mesmo sentimento, a mesma mente. Colossenses 2 ele também fala isso. Então, isso é uma doutrina muito clara na Bíblia, que os cristãos têm que andar em unidade. O que atrapalha? O orgulho. Eu não dei o título, O título hoje seria: não sermos orgulhosos e nem sábios aos nossos próprios olhos. É isso que vai atrapalhar a igreja, o reino de Deus, é quando o orgulho ele toma conta do nosso coração. Então ele fala: em lugar de ser desorgulhosos ou de querer coisas altas, nós começamos o culto em Salmo 131, que Davi fala assim: eu não anelo as coisas altas demais para mim. O meu coração repousa em ti. Então o orgulho de querer ser ou ter ou poder alguma coisa, isso trouxe muita tragédia na história da igreja. Seja na igreja de Corinto, seja na própria história da igreja, seja na própria criação das seitas. O que é uma seita? É uma pessoa que ele acha que ele teve uma revelação, Deus falou alguma coisa com ele e ele fundou aquela seita. Isso é proveniente, a raiz está o orgulho nessas coisas. É a pessoa se achar mais daquilo que ela verdadeiramente é. O Salmo 31, como eu disse, traz essa ideia. Algumas coisas que eu já falei, eu só quero lembrar. O que é o orgulho, para quem não sabe ou não gravou? É uma imagem elevada de mim mesmo. É um estado de independência de Deus. É se sentir superior aos demais. É pensar ser mais do que realmente é. Eu falei domingo de manhã, eu já me adianto. Todo mundo conversa consigo mesmo. Você tem uma autoimagem de você. Você tem. Todo mundo pensa algo de si mesmo. E aí entra o orgulho. Todos nós temos um pouquinho de orgulho. Uns mais, outros menos. O perigo é você pensar aquilo que você é, sendo que você não é. Paulo fala: a pessoa se engana. Quer ver para você entender? Abre 1 Coríntios capítulo 3. Só para você lembrar. 2 Coríntios capítulo 3. É 1 Coríntios mesmo, irmãos, desculpa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, desculpa. 1 Coríntios 3, 18, o apóstolo Paulo diz assim, Amém? Vocês acharam? Amém. Ele diz, ninguém se engane a si mesmo. Então, ninguém se enganar. Ele queria que ninguém de Corinto se enganasse a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio.
Não pense de você algo mais do que você é. Se você se tem por sábio neste mundo, neste século, faça-se tolo para se tornar sábio. Porque a pessoa verdadeiramente sábia é aquela que sabe que nada ela sabe. Então é isso que é a preocupação dele, que eles tivessem o mesmo sentimento de uns para com os outros e não tivesse o orgulho, que se manifesta na forma do ser, acha mais superior, do ter, pessoa que tem talentos, diplomas, bens materiais, tem muita coisa, ou que sabe muita coisa, tem conhecimentos maior do que os outros. Mas o conhecimento que nós devemos ter tem que nos levar à piedade. Né? O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então o orgulho é isso, é uma pessoa, ela está fora do senso da realidade. Ela é levada a pensar aquilo que ela não é. Às vezes eu converso com alguns irmãos e às vezes a gente aconselha e muitas vezes nós não sabemos fazer um autoexame. Por exemplo, na igreja de Corinto estava um jovem ficando com uma madrastra e os presbíteros e diáconos não estavam fazendo nada, eles estavam tudo tranquilo. Paulo escreve para eles e fala assim, vocês estão soberbos demais, orgulhosos. Tem um pecado na igreja e vocês não se examinam e ficam tranquilos. E agora vamos tirar desse pecado escandaloso do homem ficando com a madrasta e vamos pensar em nossas vidas. Às vezes nós não sabemos fazer uma autoanálise, ou uma imagem real que a gente tem de nós mesmos. Por causa do orgulho. O orgulho, ele tem essa capacidade de elevar aquilo que realmente é. Ele coloca em nós um senso de eu pensar aquilo de mim que eu não sou. Eu penso que eu sou bom e eu não sou. Na verdade, ninguém é bom. Ninguém merece nada. Nós pecamos, temos essa tendência pecaminosa sempre nos nossos corações. E nós temos que ter muito cuidado. O orgulho é essa imagem elevada. É você pensar que você é uma coisa que você não é. Ou que você tem uma coisa e aquilo que você tem te faz ser melhor do que A, B ou C. Essa era a preocupação com Paulo. Estava com os romanos. Na própria igreja isso acontecer. E ele era um exemplo vivo disso porque ele era um homem muito inteligente e ele visitava as pessoas e sentava com as pessoas mais pobres e simples, como Jesus. Sentava com publicanos e pecadores. Publicanos, aqueles que roubavam do Estado e das pessoas. Então nós já vimos muitas coisas em relação a isso. Eu até citei algumas coisas, como Jonathan Edwards, ele chegou a dizer que o orgulho é como uma cebola. Você tira uma camada e logo aparece outra. E é assim mesmo. Robert Murray Machen chegou a dizer algo também, que ele falou assim, eu sei que eu sou orgulhoso e eu não conheço nem metade do problema. O apóstolo Paulo, quando teve um espinho na carne, era porque ele estava se ensoberbecendo. Né? Um homem chamado Cotton Mather também diz, eu tenho o desejo de enxergar o próprio orgulho como uma imagem do diabo. Ele queria ter muita repulsa do seu próprio orgulho. Quais são alguns sintomas de uma pessoa orgulhosa, para você entender? Ela gosta de elogio e glória. Ela gosta sempre de ser supervalorizado. Sempre. Sempre ser bem tratado. Isso é bom, mas quando ela não é tão bem tratada, ela não aceita aquilo. Outro sintoma do orgulhoso, ele sempre tem um espírito muito crítico. Ele critica demais as pessoas. Se alguém tem mais talento com ele, ele dá um jeito de criticar para diminuir aquele e ele se levantar. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Né? E o orgulho é no ser, no ter e no saber. Empacotado ao orgulho, dos sintomas do orgulho, o orgulhoso ele é também invejoso. Ele sempre se compara, ele não aceita algo melhor que ele, alguém melhor do que ele. Isso entra em todas as esferas. Você lembra da igreja de Corinto? Uns gostavam da pregação de Pedro, outros de Paulo e outros de Apolo. A Bíblia fala que Apolo era eloquente e a Bíblia fala que a presença de Paulo era fraca. Eu imagino Paulo uma pessoa bem magrinha que não era tão... Você já viu aquelas pessoas, quando elas chegam, todo mundo vê? Apolo era assim, muito eloquente, todo mundo via ele. Né? A Bíblia diz que ele era poderoso nas palavras. Paulo tinha uma presença fraca. Tanto é que o pessoal falava, a presença é fraca, mas as cartas dele são fortes. Os coríntios falavam isso dele. Então, isso é muito perigoso, entrar no nosso meio, essa inveja, esse desejo. Soltaram Barrabás por causa de inveja. Pilatos sabia que as pessoas estavam com inveja de Jesus. Os fariseus tinham inveja de Jesus. Isso é sintoma do orgulhoso. O que mais que o orgulhoso tem? Eu estou indo rápido porque eu já falei algumas coisas, irmãos, e nós precisamos avançar. Ele tem resistência à correção. O orgulhoso ele não gosta de ser repreendido. Ele não admite errar.
Esse é o problema do orgulhoso. Ele sempre se justifica. Ele não aceita correção. E quando a correção ocorre, ele endurece o coração, como o faraó, ele responde com violência ou agressão, ele fica furioso, né? Ou ele se isola, né? O solitário busca os seus próprios interesses. Então tem alguns testes que eu falei para você ver se você é orgulhoso. Quando alguém é contra a sua palavra, você fica chateado. Você acha uma pessoa muito humilde, uma coisa desprezível? Não, você tem que se impor. Você não tem que se impor nada, porque ninguém é nada. Ninguém se engane a si mesmo. Quando você tem dificuldade de submeter a algo ou a alguém, isso é sintoma do orgulhoso. Você se humilha quando você vê seu pecado, você arrepende, você confessa seu pecado. Ou você é dependente do elogio das pessoas? Você faz de tudo para receber elogio? Você coloca postagens para receber elogio? Você está disposto a servir a Deus em lugares mais simples? Servir a Deus nas coisas mais simples? Isso são alguns dos sintomas. Vamos voltar lá em Romanos 12, 16, o que é que ele diz? Ele diz, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de vocês serem orgulhosos, sejam levados, é o mesmo sentido, queridos, com aquilo que é humilde, pessoas e coisas humildes, deixar-se levar pelas coisas humildes, é o mesmo verbo que tem lá em Gálatas 2,13, nós não vamos abrir, né? Contentar com pequenas coisas, contentar com aquilo que Deus nos dá. Lógico que você pode tentar melhorar a sua vida, isso não é errado, mas desde que Deus não abriu as portas devidas, você contenta, satisfeito com aquilo que Deus tem te colocado. Nós devemos ser assim, é isso que Paulo está falando, vocês têm que ter o mesmo sentimento e não serem orgulhosos e condescenderem com aquilo ou com aquelas pessoas que são humildes. Ou seja, não ambicionar coisas altas. Davi falava muito isso. Você lembra o Salmo 84 que nós cantamos aqui? É isso mesmo, né? Salmo 84, não é isso? Eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus do que nas tendas da perversidade. Alguns atribuem aquele salmo a Davi, que ele preferia ser um porteiro da casa de Deus, um lugar mais humilde da casa de Deus, do que ter as coisas altas dessa vida. Né? Então o cristão, ele é humilde, ele precisa ser. Paulo fala, vocês não podem ser orgulhosos, romanos. Vocês têm que ser levados pelas coisas humildes. Vocês têm que serem santos. E eu quero lembrar você que Paulo não apadrinhava as pessoas. Quando eu falei disso, eu falei da política. Vocês lembram? O político, ele chega, um político rico num lugar, ele dá dinheiro, ajuda as pessoas, ele está apadrinhando as pessoas. Não é isso que Paulo fazia, nem Davi. Paulo servia as pessoas e aprendia com aquelas pessoas. O ímpio não consegue ser humilde. Ele pode ter alguma coisa de moralidade. De vez em quando as pessoas encontram um ímpio e falam assim, mas ele é tão humilde. Isso é meio muito difícil, porque o que promove a humildade é o Espírito Santo. Aliás, para você ser salvo, você tem que ser humilde. A Bíblia diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só entra no céu quem se humilha e vê Cristo como tudo. Então há um sentido que o ímpio, ele pode ter algumas qualidades morais boas, mas na sua centralidade, na sua essência, ele não é humilde. Não tem como de ele ser humilde. Porque ele é filho de Satanás. Ele nasceu nas mãos do diabo, diz lá em 1 João. E qual foi o maior problema de Satanás? O seu orgulho. Ele quis ser maior do que Deus. E neste mesmo orgulho ele tenta os pais Adão e Eva, que eles poderiam ser deuses, se eles comessem um fruto proibido. Então o pai do orgulho é Satanás. Então se o ímpio nasceu nas mãos de Satanás, uma coisa que ele vai ser muito bem é orgulhoso. Isso é óbvio. Só o cristão, salvo, regenerado, consegue ser uma pessoa verdadeiramente humilde. Mas eu conheço um ímpio que ele é tão bonzinho. Não significa, em última instância, na centralidade do coração dele, que ele é humilde. Porque para ele ser humilde, a humildade verdadeira, ela vem de Cristo. Ela vem da obra de Deus em nós. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Quando Deus trabalha em nosso coração, nós nos tornamos pobres de espírito. Você lembra Paulo? Não tinha nada de humildade em Paulo. Quando era chamado Saulo, nenhuma. E nós vamos abrir lá o mesmo texto que nós abrimos domingo de manhã, para a gente mastigar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Amém? O crente, ele tem que ser assim, segundo a Bíblia e segundo o apóstolo Paulo. Né? Não pensar em coisas altas, não desejar
ser aceito, ser elogiado. O orgulho não pode dominar o cristão. Tiago, capítulo 2, não precisa abrir, estava tendo um problema na igreja, porque os ricos, nós temos que estar preparados para isso. Os ricos eram tratados de uma forma e os pobres eram tratados de outra forma. E Tiago escreve essa carta também para fazer isso. Tiago 2, acepção de pessoas. E ele até fala que muitas vezes os ricos que levavam as pessoas para os tribunais. E o orgulho que faz isso. Mas o orgulho pode estar naquele rico e também pode estar no pobre. Contei domingo de manhã aqui, isso aconteceu na época do Martin Lloyd Jones, no país de Gales. Eles só ganhavam pessoas ricas na igreja. E aí o próprio Martin Lloyd Jones e outros falam, não, tem alguma coisa errada aqui. O evangelho é para toda classe de pessoas. Todas as classes de pessoas. Se você tem uma igreja só de pobre, isso pode ser nem uma igreja, pode ser uma seita. Se também você tem uma igreja só de rico, isso também pode ser uma igreja, pode ser uma seita. A igreja é povos, línguas, raças e nações, cita escravo, livre, bárbaro, judeu, gentil e todos. Então, muito cuidado. Muito cuidado. O dia que um visitante rico chegar, você fica normal e tranquilo. Ele é pecador e estava indo para o inferno igual você. A única coisa é que ele pode ter mais posses que você, e se ele for um verdadeiro cristão, ele terá isso em humildade. O verdadeiro cristão é assim. Você fica tranquilo. Tranquilo. Então, muito cuidado. É isso que Paulo fala. Cuidado com o orgulho, condescendei. Seja levado para com aqueles que são humildes. Você lembra Jesus lavando os pés dos discípulos? Você lembra Mateus 11, 5 fala que aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus se assentava com os publicanos e pecadores sem apadrinhar. A mesma coisa que o apóstolo Paulo fazia. Então, nós temos que ser assim. Houve na época, eu até falei para vocês, no despertamento do século XVIII, a coisa começou a ficar tão ruim que a igreja começou a ter umas pregações muito difíceis. E aquelas irmãs mais simples, tinha uma irmã que eles perguntaram, o que o pastor pregou, irmã? Ela falou assim, quem sou eu para chegar à mente daquele homem? O culto foi maravilhoso, mas eu não entendi nada, mas ele é muito bom. Isso era degradação. Toda vez quando para o avivamento ou agir o Espírito Santo, a igreja ela começa a se segmentar e pecar nessas coisas. O orgulho começou a tomar conta. Na época da igreja da Inglaterra era assim, os cultos tinham que ser uma coisa extremamente intelectual, as mensagens tinham que ser muito difíceis, e o orgulho começou a tomar conta da esfera do meio evangélico, e não é isso que a Bíblia nos chama para fazer. Como é que eu posso vencer esse orgulho? Antes de entrar na segunda parte, confessando este pecado, voltando-se para a palavra de Deus, estudando os atributos de Deus, arrependendo disso, praticando a humildade em diversas situações, sermos levados a situações mais simples e não achar ruim. Participar dos serviços mais humildes da igreja, isso nos leva a sermos mais humildes, isso nos leva a sermos mais quebrantados, né? E uma coisa que eu sei que as pessoas não gostam, eu já até falei isso, é prestar contas. Como eu venço o orgulho, confesso o meu pecado, volto para a palavra de Deus, estudo a Bíblia, estudo os atributos de Deus, vou praticando a humildade e presto contas. Prestar contas, prestação de contas, isso é bom. Nós estamos vivendo uma época do evangelicalismo moderno que ninguém quer prestar conta de nada. A igreja não quer prestar conta para os membros não querem prestar conta para a liderança, e isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Nós temos que prestar contas a irmãos, nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros quando for preciso e necessário. Isso é não ser orgulhoso e ser levado pelas coisas humildes. Agora eu vou avançar mais um pouco do que eu falei domingo, eu acho que para a gente entender um pouquinho. Abre lá comigo em Atos, capítulo 26, para você entender. Versículo 9. Paulo fala, no lugar de nós sermos orgulhosos, nós temos que condescender com o que é humilde, e nós temos que também não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Versículo 9, Paulo diz assim, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Eu vou voltar naquilo que eu falei domingo. Paulo está sendo perseguido, e ele está diante do rei Agripa. E ele tem a hora da palavra. Cuidado na hora que você for falar. Quando você vai falar, vai sair um pouco do que você é. Se você for inteligente, você consegue saber se a pessoa é humilde ou não por aquilo que ela fala.
E Paulo vai falar. E no que você fala, você denuncia. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Por exemplo, se você fala muito só de você, você expressa que você é uma pessoa egoísta. Pode dizer. De vez em quando eu vejo pessoas, elas só falam delas. Quer dizer, elas só pensam nelas. A boca fala o que está cheio o coração. Aprenda a falar menos de você, fale mais de Deus, fale do próximo, esqueça você. Faça igual os puritanos faziam. Trabalhe para a glória de Deus, para o bem do próximo, em último lugar você pensa em você. É isso que a Bíblia nos ensina. Porque o nosso maior problema é o nosso ego, é o nosso egocentrismo, é isso que gera orgulho. Mas Paulo está diante de Agripa e ele fala assim, ele mostra que ele pensava com ele mesmo que ele deveria perseguir Jesus. O que eu estou falando agora? No lugar de ser orgulhoso, não devemos ser orgulhosos e nem sermos sábios aos nossos próprios olhos. Ele se achava uma pessoa sábia. E ele fala assim, ó, eu devia praticar mal contra Jesus o Nazareno. Como eu disse domingo, então Paulo falava com ele. O que você conversa com você? Qual a imagem que você tem de você? E Paulo diz, eu tinha imaginado, eu pensava comigo, esse era o problema de Paulo, como ele se via, ele era sábio aos seus próprios olhos, ele pensava com ele mesmo, ele estava sempre falando com ele mesmo. Quando alguém te pede um favor, um dia eu conversei com uma pessoa, ela falou assim, ó, eu não consigo, todo mundo me pede favor, pastor, eu sinto que é obrigação que eu tenho que fazer. Quando alguém te pede um favor, você sempre pensa em você? O que você pensa consigo? Aqui a gente faz isso na igreja. Tem pessoas que eu nem peço, que eu sei que elas são egoístas. Tem pessoas que eu sei que se eu falar, estou disposto, pastor. Porque ela pensa nela mesma. Ela tem uma autoimagem dela que ela é muito ocupada. Ô, gracinha. Então você não vai ter tempo para as coisas de Deus, não. Eu não tenho tempo para isso, pastor, mas eu não tenho tempo. Aprenda uma coisa, eu e você, seja servo das pessoas, pense nas pessoas. Termina o culto, pense nos visitantes, esquece que você existe. Eu já avisei vocês, culto que tem visitante igual tinha domingo, vocês vão ficar lá para o último lugar. Eu amo vocês, mas a prioridade é o visitante. Esquece você. Ajuda, pega o arroz. Ah, tem muita gente, a equipe está pouca, junta lá. Não é só a equipe que tem que trabalhar, não, todo mundo. A responsável da equipe hoje, isso é orgulho. Se está precisando de mão de obra, você vai e cede. Paulo fala, Agripa, eu pensava que eu tinha que perseguir Jesus o Nazareno. Eu me vi, eu pensava, eu conversava comigo. Eu conversava dentro de mim e eu me vi uma pessoa que eu tinha que persegui-lo. Como você se vê? O que você fala para você? Eu sei que hoje nós estamos numa sociedade extremamente ativista, eu sei que nós temos que trabalhar muito, mas muitas vezes, não posso, não dá, hoje para mim não dá, amanhã não dá, nunca dá, então vai dar quando? A hora que você chegar no céu, Jesus vai virar e falar assim, ó, a vida toda você viveu para os cuidados deste mundo, igual Marta. Irmãos, a igreja tem que ser uma igreja serva. Eu vou te falar em nome de Cristo, e eu não estou apadrinhando e nem forçando ninguém. Se o pastor, irmão, nós temos um desafio, a igreja em peso tem que andar. Pode contar o que é. Tá, você pode falar, isso aqui eu não sei fazer, isso aqui eu não dou conta, mas eu estou disposto. Eu lembro de Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Então, irmão, a igreja lançou um desafio, um favor, está precisando de uma pessoa assim. De vez em quando eu ouço umas histórias de igrejas pentecostais. Num pequeno culto, eles fazem um desafio que tem que colocar um telhado, uma congregação lá do Bom Jesus. Tem 50 pessoas na igreja. No que faz, já levanta 40. Em 2 minutos eles levantam o telhado do Bom Jesus. E não é só gente rica, não. É o desejo de servir. É de não se considerar sábio aos seus próprios olhos. É de ter uma conversa diferente. É mais ou menos assim, quem sou eu para não contribuir? Quem sou eu para não ofertar? Eu sou devedor a gregos, bárbaros e todos.
Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu costumo falar às vezes lá em casa. Eu falo com o Silvano, se a pessoa receber um convite para pregar e ela não aceita, ela não é digna dessa tarefa. Ela pode não aceitar assim, eu tenho tanto medo de errar, pastor. Mas fala assim, não quero. Então, você não é digno disso. Fica no seu cantinho então. Porque a grande e excelsa e tremenda responsabilidade de pregar o evangelho, você vira as costas, é o contrário de John Knox, que pensava 10 vezes para pregar. Aquele livro, A Prática da Piedade, Larry, esqueci o nome do rapaz, um homem. A Prática da Piedade, aquele livro foi muito usado para converter vários cristãos na história da igreja. Você sabia que aquele cara, ele visitava os hospitais e lia literaturas. Não sei se eu estou enganado, era ele ou outro, mas acho que era ele mesmo. Ele tinha vergonha de pregar, mas ele ia nos hospitais e começava a ler o livro. Não sei se é John Knox fazia isso. Não importa o nome, né, irmãos? Não importa o nome. Pegava o livro da Prática da Piedade e lia. E o pessoal falava, prega, moço, prega. Não, eu tenho medo e tal. Mas era temor. Não era desvalorização daquilo que Deus está te chamando. Você tem a oportunidade de pregar do lado de sua casa, alguém está doente, eu não posso. Sim, você não é digno daquilo então não, santo. A oportunidade chegou na tua frente para você pregar e evangelizar, orar com o enfermo, e você perdeu aquela oportunidade. Você está conversando muito mal com você mesmo. Sendo sábio aos seus próprios olhos, orgulhoso ou alguma outra coisa. É um grande privilégio. Grande privilégio. É um grande privilégio para mim você estar aqui. É uma honra você estar aqui. Aí eu vou contra aquilo que fizeram na igreja do André Valadão, né? A filha de Silvio Santos chegou lá, eu assisti. Depois de mostrar ela lá, ela falou assim, meu pai está aqui, e é uma honra meu pai vir aqui nessa igreja, que ele não vem aqui de qualquer jeito. Não. Eu estava contando isso na casa dos meus pais. Se fosse eu pegar o microfone, não, querida, dá licença, por favor. Seu Silvio, só ficar lá no fundo aí. É uma honra para o senhor estar aqui. Aqui é a casa de Deus. É onde Deus governa. O que você conversa com você mesmo? Não sejam orgulhosos. O dia que o prefeito entrar, é uma honra para ele entrar aqui. É uma honra ele sentar nessa cadeira. Ele está na casa de Deus. E que sejam poucas as palavras dele. E trema, e trema. Então, quando alguém te pedir um favor para a obra de Deus, santo, não dificulta o processo, não. Você sempre vai pensar em você. Você é ser humano? Você é filho de Adão? Você vai querer pensar primeiro em você. Corta isso. Corta essa irrigação na hora. Martin Lloyd Jones é tão sábio que Deus deu uma sabedoria a ele. Sabe por que Deus falou que a vingança pertence a ele e não a nós? Porque a gente é pecador. Se a gente fosse vingar, a justiça estivesse na nossa mão, a gente ia bater forte demais. Porque a Bíblia fala que o ser humano é parcial, é tendencioso, ele é levado pelo ego ainda. Por isso que as pessoas fazem coisa errada e você tem vontade que venha um raio naquela hora e Deus fala, não, meu filho, é eu que sei a forma certa, o jeito certo, a dose certa, o dia certo que eu vou vingar essa pessoa. A mim pertence a vingança, Deus diz, eu a retribuirei. Porque Ele é justo, Ele é um justo e é um reto juiz. O que você conversa com você mesmo? Você se sente sábio aos seus próprios olhos? E aí eu falei um pouco domingo de manhã sobre conhecimento e sabedoria, eu quero dar uma pincelada rápida. Sabedoria é a capacidade, o poder de você aplicar aquilo que você tem de conhecimento. É a capacidade de você ter de aplicar isso. Você canalizar de uma forma certa para a obra de Deus, para fins úteis, agradáveis e abençoar pessoas. Tem gente que tem conhecimento e não tem sabedoria. Outros têm sabedoria e não têm tanto conhecimento. Conhecimento é o volume de informações que você adquire e o mundo está cheio dessas coisas. Vamos voltar de novo para Romanos capítulo 12. Vamos lá. Versículo 16. Ele diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, vocês se deixem levar pelas coisas e pessoas humildes. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. O saber ensoberbece, não é isso? Vai lá para 1 Coríntios 8, 1 e 2, o que o apóstolo Paulo diz?
1 Coríntios 8, versículo 1 e 2. Amém? Ele diz assim, ó, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber, o que ele faz? Mas o amor, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. O que ele está querendo dizer aí? É porque quanto mais você sabe, você entende que você nada sabe. É isso que ele está querendo dizer nesse versículo 2. Olha o versículo 3, ele diz, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Se você amar a Deus, se você servir a Deus, você será trabalhado de tal forma que o orgulho não tomará seu coração e nem você se julgará sábio aos seus próprios olhos. Porque sempre você vai ver que falta muito em você ainda. Sempre você vai olhar o passado, sempre você vai ver aquilo que você ainda não sabe. Quem sabe muito tem um infinito de coisas que ele ainda não sabe. Muitas coisas. Você já leu a Bíblia? Você lê a Bíblia, aquilo é incansável. Você fala, eu não estou sabendo nada, eu não sei nada. Eu não entendia nada disso aqui, estou entendendo agora, depois de 30, 40, 50 anos de fé. Paulo diz que se você ama a Deus, você será conhecido por Deus. E você saberá lidar com essas questões do conhecimento. Qual que é a preocupação de Paulo? Quem tem muito conhecimento tende a ficar soberbo. Mas só o conhecimento ensoberbece a pessoa, mas é o amor que edifica os cristãos. É o amor que edifica as pessoas. É o amor que é paciente, ele é benigno. A pessoa soberba que se julga sábia aos seus próprios olhos, ela vai ser ciumenta, ela vai ser carnal, ela vai ser inconveniente, ela vai procurar os seus interesses, ela vai se exasperar, ficar ressentida do mal, ou ressentida com qualquer coisa, vai pagar o mal com o mal. Então Paulo está falando, cuidado com só o conhecimento. Nós temos que ser cheios de amor. Nós não temos que ter cuidado de não sermos sábios só aos nossos próprios olhos. Eu falei algo domingo, eu vou repetir, provavelmente muitos que estavam aqui já esqueceram. Em 1 Coríntios, Paulo tem aquela famosa carta do amor, né? Por que ele escreveu aquela carta? Porque os coríntios estavam cheios de dons, estava falando dons e cheio de conhecimento. Corinto valorizava muito conhecimento e sensualidade. A cidade de Corinto era assim. É lá que Paulo fala assim, ó, a sabedoria deste mundo não fez vocês conhecer Cristo. Né? Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios dessa época. Está lá em Corinto que ele escreveu isso. Cada cidade ele escrevia de uma forma característica. A igreja de Corinto ele precisava bater na sabedoria, porque eles eram muito orgulhosos do conhecimento e não amavam. Então, entre o capítulo 12 ao capítulo 14, que está falando de dons, ele vem o capítulo 13 falando, vocês estão fazendo essas coisas sem amor. Vocês precisam ser amorosos. Vocês estão valorizando o saber, a sabedoria, o conhecimento, o dom, fala profecia, fala língua. Aí Paulo fala, não, se vocês são dados só ao conhecimento, em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês não terão um amor paciente nem benigno. O que incha? Eu falei, o que incha um balão? Gás ou ar? Isso aí é concreto? Não. Toda pessoa cheia de conhecimento, ela é cheia do nada. Porque o mais importante não é o conhecimento. O maior dom é o amor. O mais importante é você ser do amor a Deus e ao próximo. Não estou desvalorizando o conhecimento e a gramática. Mas nós não vamos cair, graças a Deus, nisso, Deus nos permitir, igual a igreja da Inglaterra, que depois do despertamento, agora o culto tem que ser erudito. Só gente inteligente que vai fazer e participar do culto. Não é assim. O cristão não olha para as pessoas baseado na conta bancária, no que eles têm, no que eles são, no poder que eles têm na cidade. Paulo se aproximava das pessoas interessadas. Ela é filho de Deus? Ela converteu? Ela nasceu de novo? Ele é um cristão de verdade? E foi lá em Corinto que ele falou assim, eu não batizei quase nenhum. Ah, estou lembrando de uma turma da casa de Estéfanas que eu batizei vocês aí. Porque os coríntios amavam sabedoria. Pode ter sabedoria, pode ter conhecimento, sempre submisso ao Senhor e sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas ele diz, cuidado, é o amor que edifica. O amor não se conduz inconvenientemente. E as pessoas sábias e orgulhosas que se julgam assim, elas perdem o equilíbrio. E elas fazem coisas inconvenientes. Elas se conduzem de forma inconveniente. Eu vou chegar para o último ponto para a gente terminar, onde eu quero falar sobre a sabedoria, que ficou faltando domingo, mas eu só quero citar os versículos de novo. Provérbios 16, 18 diz, a soberba precede a ruína,
altivez do espírito a queda. Aquele que cuida está em pé, olha que não cai. Gálatas 6,3, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, se alguém acha que é alguma coisa, isso é o pior. É o que acha que é e não é. Oh, coisa custosa. Aqui não acontece isso, né? Mas quando eu era criança na igreja, a pessoa queria fazer parte do louvor e ela não cantava nada. E a banda tinha que aturar ela cantando. De vez em quando eu olhava para o pessoal da bateria. Não estava nem sol, ela estava lá e ficava ali. E chegava uma hora que falava para o sonoplasta, abaixa o volume dela, deixa os becos cantar. Por quê? E ninguém tinha coragem de falar com ela, minha filha, você não canta nada. Você está sendo sábio aos seus próprios olhos. Você está se enganando. Eu vou perguntar de novo, o que você fala com você mesmo? Como? Olha para mim, você é uma pessoa humilde? Eu sou? Será? E não. Você é uma pessoa quebrantada? Piedosa? Como Jonathan Edwards? Quanto mais orgulho, é como uma cebola, eu tiro uma casca, aparece outro orgulho. Quando você olha para você, o que você conversa com você? Outra coisa, tem gente que finge ser humilde e não é. Que Deus nos livre disso. Tiago fala de não sermos autoridades. Agora eu quero chegar no último ponto. Abra lá comigo em Tiago, para nós encerrarmos. Capítulo 3. Ele vai nos mostrar aqui, dentro deste texto de Paulo, cabe nisso, o tipo de sabedoria. Não sermos sábios aos nossos próprios olhos e nem orgulhosos. Vamos ler. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler devagarzinho o que ele fala? Ele diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Pergunta. Mostre como isso. Em mansidão, mediante condigno proceder as suas obras. Em mansidão. Em verdadeira e profunda mansidão. Eu anotei aqui, a verdadeira sabedoria não está em boas opiniões, mas em ações boas e úteis. Esse versículo aqui é o oposto de se orgulhar. Aqui, Tiago e Paulo querem nos levar a essa imagem de Cristo. Paulo só citou outro versículo, outra forma lá no Romanos 12,16, mas ele quer que nós sejamos como Cristo, porque Cristo era extremamente humilde, era perfeito e era santo. Tiago vai falar de dois tipos de sabedoria aqui. Não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Antes dele falar delas, ele fala que quem é sábio e inteligente entre vocês? Mostre isso em mansidão de sabedoria. Diante condigno proceder. A palavra aqui é trato. Eu coloquei entre parênteses. Coloca trato. A pergunta é, como é que é seu trato com as pessoas? Você é acessível? Simples, humilde, é fácil lidar comigo e com você? Tiago fala, quem é sábio entre vocês? Então tá, mostrem isso em sabedoria, mediante um procedimento útil, agradável e santo. Agora vamos lá. Agora ele vai falar, versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Primeiro, como é que é a sabedoria terrena? O que é a sabedoria terrena? É uma sabedoria que não vem de Deus, que vem só dos homens. Falei que tem pessoas que têm conhecimento e não têm sabedoria. Outros têm sabedoria e não têm conhecimento. Mas o que é a sabedoria terrena, segundo Tiago aqui? Ela vem da terra, ela é humana, é a psique, é algo psicológico, é uma inteligência que a pessoa tem, pertence a este mundo, mas ela não vem de Deus. Ela vem da terra. O fulano é sábio? Sim, às vezes veio da terra essa sabedoria dele. Como diz Tiago, ela é animal, ela é carnal. Nosso cérebro faz parte disso.
olha para cá e não fiquem com raiva de mim. O seu cérebro e o meu faz parte da nossa natureza animal, carnal, sabedoria da terra. Falta sempre na sabedoria terrena o elemento espiritual. Quando Paulo fala assim, ó, eu queria capturar o Nazareno, era a sabedoria terrena. Ele se achava sábio aos seus próprios olhos. Olha lá de novo, vamos lá de novo, versículo 14. Perdão, versículo 15. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e o quê? Então, quem tem sabedoria da terra, sabedoria que vem do demônio. Por isso que isso é impossível para o ímpio. O ímpio não é verdadeiramente sábio. Não tem um elemento espiritual no ímpio. Como é que ela se procede? De acordo com o apóstolo Paulo aqui. Antes de eu falar disso, por que ela é diabólica? Porque o próprio Satanás, ele tem espíritos muito inteligentes que se transformam em anjos de luz. E esta sabedoria terrena, ela faz mal, traz danos às pessoas. Os agentes do diabo é a mesma coisa. Eles são inteligentes de uma forma terrena, carnal, maligna, diabólica. Como é que essa sabedoria terrena se mostra? Desde o versículo 13, ele está falando de procedimento aqui. A minha pergunta é, nós somos sábios diante de Deus no nosso procedimento, o meu trato com as pessoas, o seu trato com os filhos, o seu trato no trabalho, o seu condigno proceder. É legal ficar perto de você, ir na sua casa, descansar lá, os parentes vêm, né, César? E fica 30 dias, é legal ficar 30 dias na sua casa? É legal sua casa? É santa? É agradável estar lá dentro? Tem hora que é um custo. Eu sei que tem que ensinar os filhos, tem que ensinar... Tem hora que nós corremos esse risco, só cobrança, só grito. Como é que é essa sabedoria carnal? Terrena. Olha o verso 14, ele diz: tendes em vós coração inveja amargurada, sabedoria terrena, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Na maneira de viver, essa sabedoria carnal é um orgulho, é inveja, é amargor, nas contendas, sem domínio de si, sem domínio da língua, dizemos coisas que não deveríamos dizer, quebramos o 9º mandamento, estamos estudando domingo, não refreamos a ira e com paciência não suportamos a ira alheia, falhamos nessas coisas. Então o soberbo, ele tem essa sabedoria terrena. Não é espiritual. É o seguinte, a sabedoria, ela vem do céu, ela é um presente que vem de Deus. Por isso que Tiago começa a sua carta falando assim, você quer sabedoria? Peça a Deus, você vai ter. Não estou falando, o nosso foco não deve ser sabedoria terrena. Não queremos ser sábios aos nossos próprios olhos, nem orgulhosos. Nós queremos aquilo que vem de Deus. Aquela sabedoria que vem do céu, que vem do Senhor. Vamos ver como é que é a outra agora, então? Verso 17, ele diz, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Depois que ela é pacífica. Nós vamos estudar isso, viu, gente? Tem gente que quer ser pacífico de primeiro, depois ser puro. Né? A paz, se possível, for. Tem situações que não dá para ter paz. Então, primeiramente, a sabedoria ela é pura. Depois, pacífica. O que significa isso? Significa uma sabedoria livre de pecado. É um presente de Deus, ela não tolera pecado. É santidade no coração, na alma e na vida. Ou seja, Paulo está querendo que aqueles irmãos tivessem essa sabedoria. Santos, vocês têm que ser santos na alma, na vida. Não podem ser orgulhosos, não podem competir, não podem ter inveja, amargor, cisma, julgamento precipitado, disputa. Não é isso que Deus chamou vocês não, romanos. É isso que Paulo está falando para eles. Tem que ser puro o coração, santidade na vida. O que mais que é uma sabedoria do alto? Que essa sabedoria do alto, ela é pacífica. O que é pacífica? Que traz paz.
procura a paz, restabelece a paz, é moderada, não insiste em direitos, eu quero aquilo que é meu direito, pastor. Não aceita ninguém dever nada, não tem paciência da pessoa devolver. O sujeito, o camarada deve ele R$10, ele vai para o caixão levando esses 10 no coração. Deixa eu falar uma coisa, não sei por que eu estou falando. Se a pessoa te deve, querido, você pode cobrar, não tem problema nisso não. Você não pode é pecar. Eu fiquei bravo. O amor não se exaspera. Deixa. Ah, não. A sabedoria do alto, ela não insiste em direitos absolutos. Ela não é áspera. Ela não se sente furiosa em questões de opiniões. Opiniões secundárias, fica bravo, fica furioso. Não é essa sabedoria que vem de Deus. É insistir numa opinião pessoal, às vezes uma ideia que você tem. Não, tem que ser isso aqui. Não, mas tem que ser desse jeito. Ela é pura. Verso 17, ela é pacífica, ela é indulgente. Indulgente é aquilo que perdoa, né? Perdoa. Deixa eu falar uma observação aqui. Opiniões pessoais em coisas secundárias é diferente de mandamentos de Deus. Mandamentos de Deus você não abre mão da Escritura. Opiniões pessoais secundárias, cada um tem a sua. Discute, fica chateado ou bravo por opiniões secundárias pessoais. Está numa reunião de família ali, está conversando, aí a nora, a sogra, não sei o que, discorda, aí o jeito que ela fala, aí fala grosso de cá, fala grosso de lá, e vai, e daqui a pouco ele fala assim, essa aí que é crente? Se você não dá conta de reunir em família algumas coisas, você já vai, combina com o marido e fala assim, vamos para sair mais cedo, porque eu ainda estou precisando santificar mais. Se eu ficar muito tempo, eu peco. Não deveria, né? Então faça isso. Ou então você vai para ficar assim, ó, concorda com tudo. Não concorda com tudo. Você não concorda, você não fala. Vai dar problema, você não fala nada. Isso é sabedoria que vem do alto. Ela é indulgente, ela perdoa. Ela é santa, ela é pacífica. Ela é pacífica. Não fica conversa rude, conversa pesada. Olha para cá. Oi, irmãos, eu não sei, eu acho bonitinho demais. Eu acho bonito quando, tal. Ser gracioso e carinhoso com as pessoas. Que Deus nos ajude nisso. Tem hora que, querido, você vai dar uma opinião na reunião de... Não estou falando nada que ninguém falou nada comigo. Estou pensando nisso aqui agora. Reunião de mulher, de homem. Dá uma opinião sensata. Pode pôr, fala um questionamento, mas saiba também falar, meu amor. Isso é sabedoria do alto. É tratável. E falo isso, irmãos, para nós e os nossos filhos. Você viu em casa? Ó, o tom não é assim que fala. Né, Lelê? É a senhora que fala. É o senhor. Ô mãe, você vai. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, te prolonga os seus dias aqui na terra. Aí, ó, papai. O que Tiago está falando que a sabedoria verdadeira que vem do alto, ela é moderada, ela é plena de misericórdia, ela é tratável, é o crente tratável. Quem é o contra disso aqui? Nabal e Saul. Augustos. Como diz Hernandes Dias, Saul apelou por causa de uma música. Saul venceu milhares, não é isso? Davi venceu 10 de milhares. Cantou a canção, falei certo ou falei errado? Cantou a canção, acabou.
a vida de Saul. Acho que quando passava na rua, Saul, ai, ele virava uma onça. Vem lá. A inveja. Nabal quer dizer tolo. Não dá para conversar, não dá para tratar. Não sejamos orgulhosos, não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, sejamos tratáveis. Com digno proceder em mansidão. Bom estar perto daquele irmão, ou alegria, ou coisa boa conversar com aquele irmão. Ai, mas aquilo ali... Ríspido, cruéis no temperamento. Cruel. Uau! Um centavo. Cruel. Oh, meu amor. Eu não estou falando... A Bíblia fala um versículo, não é simples interpretar. Não sejais demasiadamente justo. 10 centavos. Você está lembrando de 10 centavos? É eu. Manda o Pix, viu, do jantar. Esqueceu 10 centavos. Está lá guardadinho no coração daquele irmão. Não é isso aqui. Ela é plena de misericórdia. Ela é moderada. A moderação é um remédio para isso, né? O que é uma coisa tratável? Eu sou sempre a favor daquilo que é bom. Eu sempre quero contribuir. Eu não penso em mim, eu penso no que é bom para todos. Isso que é algo tratável. E é contra o que é mal. Alguma coisa vai comprometer Deus, sua palavra e sua obra? Então, tudo aí eu não concordo. Mas vai avançar o reino de Deus, sua obra, sua palavra? Essa é a sabedoria que Deus deseja para mim e para você. É isso que Tiago quer colocar para nós. É isso que Paulo queria que acontecesse naqueles romanos. O que é uma sabedoria plena de misericórdia? Disposição para tudo que é bom e amável, tanto para ajudar quanto para perdoar. Está precisando de uma coisa, é para ajudar? É para perdoar? Não é pensar em mim. Quando você pensa em você, essa é a sabedoria terrena, demoníaca, carnal e animal. O que Jesus falou, vocês querem me seguir? Vocês têm que fazer uma coisa, vocês têm que pegar a cruz de vocês não podem, nem eu, viver para vocês mesmos, nem eu para mim mesmo. Foi isso que ele nos desafiou. Para acabar, ela é imparcial, livre de julgamentos hipócritas, diferenças indevidas, sem partidarismo. E ela também é sem fingimento, sem hipocrisia. Ela é sincera, ela é firme, ela é uniforme, né? Ela é santa. Vamos abrir esse texto? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, Paulo fala assim. Significa que a sabedoria era sem hipocrisia, como essa de Paulo aqui. 2 Coríntios 1, 12, Paulo diz: a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, nós temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Eu vou ler de novo, presta atenção. Paulo está dizendo o seguinte: a minha glória, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana. Em outras palavras, ele está falando assim, eu vivo com a sabedoria que veio do alto, eu não sou mais aquele homem, quando eu estava diante de Agripa, eu falei que eu perseguia Cristo, eu era sábio aos meus próprios olhos, eu era um homem extremamente orgulhoso, eu dividia, eu tinha inveja, amargura, facção, dá problema, era comigo mesmo. E ele estava falando, agora não. Agora a minha consciência mudou, minha vida mudou, eu nasci de novo, eu recebi uma sabedoria que vem do alto, ela é imparcial, eu não sou cruel mais, eu ando a segunda milha, eu dou outra face, eu sirvo, eu abro mão, eu sou humilde, é isso que ele está falando. E eu ando em sinceridade, não com sabedoria humana, não. Ele diz, eu recebi algo do alto. Algo do alto me foi dado. É isso que Paulo desejava aos romanos. Parem de serem orgulhosos e sábios aos próprios olhos de vocês. Desçam, sejam levados às coisas humildes e sejam santos e tenham uma sabedoria que vem do alto. Como é que eu faço, pastor? Ora e pede. Dá-me sabedoria, Deus. Dá-me graça. Dá-me graça.
Essa tem sido a minha oração, lidar com pessoas que você sabe que não é fácil. Ore pela minha vida, ore por todos os santos, os pastores, ore pelas autoridades mesmo, porque realmente, ore para quem é recepcionista de SUS, meu filho, porque lidar com gente não é simples. Precisa de uma sabedoria que vem do alto. Ele diz, eu não vivo na sabedoria.